Oi galera, tudo bem? Esse vídeo é um pouquinho diferente do que eu sempre posto aqui nos canais. Por quê? Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês a minha história. Como é que eu cheguei até aqui e o que eu faço hoje. Algumas pessoas não me conhecem, que estão entrando aqui nos canais, não conhecem a minha trajetória, não sabem como é que eu fundei a empresa e do que eu vivo hoje, o que eu vendo, como é que eu trabalho. E aí eu fiz esse vídeo exatamente para explicar para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre mim. Desde criança, por incentivo dos meus pais, que sempre me incentivaram muito a realizar meus sonhos, eu alimentava esse desejo de ser empresária, de ter o meu próprio negócio. É lógico que eu quis ser muita coisa, né? Mas ser empresária era o que eu mais gostava. Eu gostava de brincar de escritório, minha vida era isso já. Quando eu escolhi a faculdade de jornalismo, porque eu me apaixonei pela profissão, já no primeiro ano eu comecei a trabalhar na área. E aí eu passei por TV, eu passei por rádio, passei por revistas também e fui fazendo a minha carreira desde o primeiro ano. Hoje eu tenho 31 anos, mas eu tenho 10 de profissão exatamente por isso. Eu tenho mais de 10 de profissão. Porque se eu tô com 31 e eu entrei na faculdade com 18, eu tenho, sei lá, mais uns 12, 13. Não quero mais fazer essa conta. E aí, desde o começo, eu tive a sorte e a oportunidade que eu agarrei de trabalhar em lugares incríveis, com pessoas que foram meus mentores durante a minha trajetória profissional. Então, eu já desenvolvia projetos de comunicação que era muito abusadinha, vou te contar, nem sabia o que eu estava fazendo, e eu fazia projeto, e eu apresentava projeto em empresas e tal, e elas falavam, poxa, eu vou aplicar isso aqui, eu aplicava. Então, fazia jornais internos, enfim, melhorava a comunicação ali daqueles negócios. E aí, eu tive uma grande oportunidade na minha vida, que eu acredito que me iniciou no mercado de assessoria de imprensa, foi ainda estudando em uma empresa do interior de São Paulo que era do mercado veterinário, exatamente. Eu comecei a minha trajetória em um mercado bem segmentado, que eu gosto muito e que sou muito grata a esse segmento. A minha primeira experiência foi nessa empresa, que eu tive que fazer assessoria de imprensa de uma grande feira de negócios que eles tinham em um centro de convenções em São Paulo. Era um negócio gigantesco, que eu não fazia ideia do que era, porque eu nunca tinha ido a uma feira de negócios, ok? E aí, eu tinha lá um mailing que aquela empresa me concedeu e eu tinha que emplacar aquilo na mídia, essa era a minha missão. E eu fui com fé e com muito trabalho. Eu sempre uso uma frase muito forte na minha vida, que é, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então eu não sabia o quanto era difícil e eu fui ligando para os veículos, eles não aceitavam uma coisa, eu enfiava outra no meio, eu tentava pautas e mais pautas. E qual foi o resultado disso? Ainda estudante, a gente conseguiu que aquele evento tivesse mais de 3 milhões de reais em mídia espontânea, lá em 2005. Ou seja, faz muitos anos, 3 milhões naquela época era um número muito maior do que é hoje. E foi um sucesso, foram todas as emissoras de TV, até o Fantástico foi, o Louro José foi ser repórter por um dia, eu guardo com muito carinho esse resultado. Então, desde estudante eu já lidava com a imprensa e fazia esses contatos e o trabalho era a minha prioridade. Eu passei por outros lugares também, outras editoras desse segmento, até que eu tive uma oportunidade de ir para São Paulo, para a capital mesmo, trabalhar em algumas assessorias de imprensa. Foi onde eu peguei a maior experiência e com pessoas que são meus colegas de trabalho até hoje. Mas eu tava ali, sempre alimentando o sonho de ter minha empresa, eu quero ter minha empresa e tal. Então eu tomei coragem, voltei para o interior de São Paulo e montei minha empresa com o meu atual marido, o Felipe Camargo, que hoje é o diretor de operações da Sigma Six, é o diretor executivo. Então ele faz a empresa funcionar. Não sou eu que faço a empresa funcionar, tá, gente? Se você está pensando que é assim, não é assim. Ele já tinha uma produtora de vídeo que se chamava Sigma Six Vídeo Produções. E aí a gente transformou em Sigma Six Comunicação para oferecer o serviço de assessoria de imprensa. E desde o começo a gente já começou a atender clientes nacionais, começou a atender clientes regionais e foi batalhando, porque a gente não entendia nada de gestão, a gente não entendia nada de finanças. Eu era uma pessoa profissional, uma técnica que entendia como fazer assessoria de imprensa. Só. Eu não entendia nada de ser empresária. Então, eu levei muitos anos e cometi muitos erros para chegar até aqui.
Uma coisa que é legal é que eu e o Feu, a gente sempre soube que desistir não era uma hipótese. Desistir nunca foi uma hipótese pra gente. Então a gente sempre falou, nós vamos fazer até dar certo. Nós vamos fazer sempre até dar certo. A gente quase fechou algumas vezes e a gente conseguiu sempre se recuperar, inovando, buscando muito conhecimento. A gente sempre estudou muito e nossa vida é muito dedicada a esse negócio. O primeiro escritório era improvisado, em casa, num lugar pequenininho. Então você saía ali, já estava ali no escritório e dali a gente falava com a imprensa do Brasil inteiro e já atendia grandes empresas. Então eu comecei com uma estrutura, a gente começou com uma estrutura bastante assim improvisada, mas era o suficiente pra gente ralar. E logo no começo da empresa veio a Thay, que é a Tayana Bueno, que é uma colega de faculdade também. Então nós estudamos juntos e ela já veio nesse começo e desde então a gente tem sonhado juntos aí pela Sigma Six e pelos nossos clientes. A gente sempre teve a sorte de ter pessoas muito boas, mentores que nos ajudaram a chegar onde a gente queria chegar. Um deles, uma dessas pessoas é o Marcelo Otti, da Camisetas da Hora, que é nosso cliente há bastante tempo e ele que nos apresentou o mercado digital e a gente ficou apaixonado pelo processo, pelo formato, pelas possibilidades e principalmente pelas pessoas que compõem esse mercado. Assim, a gente gosta muito dos empreendedores digitais, a gente vê que eles realmente conseguem faturar muito sim, mas eles têm um propósito definido e a gente, como a gente é muito idealista, se identificou muito com essa proposta. E aí, há pouco mais de 2 anos, a gente veio movimentando a nossa empresa para atender exclusivamente o segmento digital. E esse ano que a gente conseguiu não ter nenhum cliente regional ou nenhum cliente de outro segmento e a gente hoje é uma assessoria de imprensa dedicada exclusivamente ao segmento digital e a gente atende os maiores players desse segmento aqui no Brasil. Então foi uma trajetória empreendedora. Eu não quero falar de sofrimento aqui com vocês, não é esse o objetivo, mas eu tive todos os percalços que todos os empreendedores têm e eu tô aqui porque a gente não desistiu. A gente decidiu não desistir e a gente teve pessoas que foram fundamentais nessa nossa caminhada. Hoje eu sou diretora de novos negócios e inovação na Sigma Six. Então eu sou realmente responsável por trazer uma visão nova, formas diferentes de trabalhar. Então a gente é uma assessoria de imprensa diferente, a gente aplica marketing digital nos resultados de mídia, cuida para que os resultados de mídia deem resultado para os nossos clientes. A gente tem uma visão mais global de como a assessoria de imprensa pode aprimorar os negócios. A gente tem um foco muito forte em negócios e é nisso que a gente é bom. Então eu estou sempre buscando essa inovação, estudando, falando com as pessoas que estão inovando nesse segmento e trazendo novidades para cá e trazendo novos clientes, novas pessoas, formas diferentes da gente trabalhar e conseguir atingir os nossos resultados. E aí o Felipe Camargo, que é meu sócio, ele cuida do executivo da empresa. Então toda a parte de equipe, de metas, a parte administrativa, a parte de gestão, fica muito mais com ele. E a gente tem a Thay hoje, que é a nossa gerente, a gente tem uma coordenadora e tem todos os assessores, tem uma equipe de social media, então tem muita gente aqui envolvida para fazer isso acontecer para os nossos clientes. A minha missão pessoal é formar melhores influenciadores, porque hoje o poder da influência não está mais só restrito à grande imprensa, a artistas. Todo mundo pode influenciar, mas eu acredito que a gente tem que ser mais responsável. Então, o meu objetivo pessoal é conseguir fazer com que os influenciadores transformem a sociedade positivamente e estejam cientes do impacto que eles estão causando. E a gente já faz isso com a equipe, com as empresas que são atendidas pela Sigma. E qual é a missão da Sigma Six? É transformar o mundo através da mensagem dos nossos clientes. Então a gente só atende clientes que têm um poder real de transformação da sociedade e a gente tem isso muito forte. O nosso objetivo é o mesmo que o deles, que é impactar o mundo com a mensagem deles, fazer com que as pessoas se transformem. Tenho muito orgulho dos nossos clientes, a gente é uma empresa super love, muito apaixonada por essas causas e a gente cria um relacionamento assim, tem uma cultura muito forte, muito bem definida. O que a gente quer alcançar e o que a gente está preparando para esse e para os próximos anos é incrível, inimaginável e é inovador. E é assim que a gente vai, sempre tentando fazer diferente, percorrer um caminho diferente. E o meu objetivo com esse canal é popularizar
esse conhecimento. Popularizar comunicação, popularizar o conhecimento que a gente tem sobre imprensa. Eu acredito em uma sociedade mais bem informada. Eu acredito que você, sendo um empresário mais bem informado, sendo um profissional mais bem informado, vai ter muito mais chances de conseguir resultados e todo mundo ganha. A mídia ganha, as assessorias ganham, os empresários ganham, os profissionais ganham. Então, há ganhos para todos os lados. E a gente precisa parar de deixar tão místico assim o conhecimento de assessoria de imprensa e realmente começar a discutir sobre isso, sobre influência e o poder da influência, tá bom? Essa foi um pouquinho da minha história do que eu faço hoje, para que você conheça um pouco mais sobre mim. E eu quero que você continue acompanhando aqui os meus canais e os vídeos que eu posto todos os dias. Tem o site, tem podcast se você não tem tempo, e tem o Snapchat, onde eu conto um pouquinho dos meus bastidores. Você pode conhecer um pouco mais sobre o meu dia a dia. É isso, gente. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio.